Olá, Panorama TVC está de volta. Nós vamos agora falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Para falar sobre esse assunto, já está aqui com a gente de forma virtual a médica ginecologista e obstetra Thaís Witt, que é especialista em reprodução humana. Olá, obrigada pela sua participação, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Bom, nós vamos falar então sobre o mês da conscientização sobre a infertilidade, não é, doutora? É importante falar sobre esse assunto. Muitas pessoas têm a noção equivocada de que é fácil engravidar, mas na verdade não é tão fácil assim, né? Exato. Tem-se essa impressão porque nós sempre ouvimos quem engravidou, né? Então a gente só vai comunicar, comemorar quando a gente engravida rapidamente mesmo. E aí fica uma sensação que, nossa, por que eu não? Por que eu não estou tentando e as outras pessoas conseguem, né? Porém, quem não consegue engravidar, tem alguma dificuldade, está tentando, não vai conversar sobre isso. Tem uma certa dificuldade para estar falando sobre isso, porque é uma pressão muito grande. Famílias, amigos, é uma pressão da própria mulher em relação a esse assunto, né? Mas é na insistência que a gente consegue mesmo. Só para o pessoal que está assistindo ter uma ideia, estatísticas da Organização Mundial da Saúde mostram que de 50 a 80 milhões de pessoas no mundo todo podem ser inférteis. No Brasil, esse número chega a 8 milhões de pessoas. As causas da infertilidade são diversas, né, doutor? E podem ser femininas, masculinas ou devido à associação de dificuldade dos dois componentes do casal. Então, doutora, qual que é aí a porcentagem de pessoas, a chance de engravidar numa relação aí, um casal com vida sexual ativa que não faz uso de anticoncepcionais? Sempre essa carga, principalmente emocional da infertilidade, é primeiro na mulher, né? Então, a mulher que procura uma ajuda, primeiramente, quando tem uma dificuldade de engravidar, porém, realmente, 40% dos casos é um fator feminino, mas 40% é um fator masculino. Então, toda essa investigação, o homem tem que entrar junto com a nossa consulta, com os nossos exames, para ver o que está acontecendo. E 20% é uma associação dos dois fatores. Agora, a gravidez natural é aquele casal que realmente foi investigado, não tem nada, antes dos 35 anos de idade, chance de, naquele mês, conseguir engravidar, tendo relação sexual no período fértil, é de 20% aproximadamente por mês. Certo. Então, ovular e ter o espermatozoide é só o básico do que tem que estar acontecendo naquele mês, mas o processo ele é muito mais intenso, muito mais complexo do que isso. 20% bem menor do que muita gente imagina, né? E quando existe essa dificuldade, qual que é o especialista que o casal ou a mulher deve procurar? A ginecologia básica, que é a rotina ginecológica, sempre precisa ser anual, né, em toda mulher. Mas a básica não vai a fundo no fator infertilidade. No meu ponto de vista, todos os homens um dia deveriam fazer um espermograma para dar uma olhada, porque é um exame simples, é um único exame, isso traz muita informação, é o único exame que a gente precisa no homem, né? Agora, a mulher, ela precisa ir mais a fundo com um especialista em reprodução quando faz mais de um ano tentando engravidar, e na rotina ginecológica básica nada foi identificado. Agora, nas mulheres acima de 35 anos, o ideal é procurar um pouquinho mais cedo, uns 6 meses de tentativa, para realmente nós agilizarmos algumas situações de investigação mais profundas, para não perder esse tanto tempo, né? No caso dos homens, deve procurar urologista ou direto especialista em fertilidade? Não, clínico geral. Qualquer médico pode pedir um espermograma para o homem. Vamos falar um pouquinho, então, para quem está assistindo, entender qual que é a diferença de infertilidade e esterilidade. Hoje em dia, a gente não usa muito mais a palavra esterilidade, né? Antigamente se usava esterilidade, infertilidade, mas hoje é mais infertilidade conjugal. Esse termo hoje é o mais usado. Certo. Muitos casais ainda, hoje em dia, né, apesar de tanta informação, se recusam a procurar um especialista, às vezes por preconceito também, mas por que é importante, nesse momento, já fazer esse acompanhamento? De que forma que o especialista em reprodução vai ajudar esse casal? Sim, o que posterga muito essa procura no especialista é, primeiro, um medo, né? É uma insegurança em saber, às vezes, algum diagnóstico que vai ser doloroso, isso a gente vai ter que lidar no consultório. E pelas muitas fontes que nós temos hoje de informação,
a procura de caminhos errados, né? Então, hoje existe muita informação errada a respeito de fertilidade, isso é um assunto muito específico, tem que ser tratado com um profissional, e essas buscas e fazer coisas que não levam a uma situação que vai ajudar o casal, isso hoje tem crescido cada vez mais pelo excesso de informações, né? Então, eu acho que o medo, a insegurança e esse excesso de informações para levar nos caminhos errados mesmo. Tem gente que acaba partindo aí para simpatias ou até algum tratamento com alguma coisa que não vai funcionar realmente, né? Tem. E cada caso é um caso. Eu acho que essa troca de informações de que uma pessoa fez e o que eu posso fazer não cabe, porque cada ser humano é único e cada casal vai ter um caminho específico, né? Então, a melhor forma, eu acho que é dolorido procurar, porque a gente sempre gostaria que fosse de uma forma natural, né? Mas essa procura precoce, ela vai ajudar a resolver mais rápido o problema. Às vezes, nós pegamos casais aqui com 10 anos de tentativa, que só acumulou exames, fez muitas coisas que não iriam ajudá-los. E olha quanto tempo se passou, né? O casal se desgasta demais com isso. Qual que é o tempo ideal aí para o casal procurar um especialista? Quando nessa rotina alguma doença já é identificada, é imediato, né? Nós temos que conversar em alguns caminhos que são possíveis. Nem todos os caminhos a gente precisa ir direto para uma reprodução de alta complexidade, que seria, por exemplo, a fertilização in vitro. Alguns casos são mais simples, né? Mas na rotina identificou algo problemático, alguma patologia, direto, né? Mas a gente consegue dar um intervalinho de um ano, porque no final de um ano, se nada tiver de problemas para a infertilidade, 80% dos casais conseguem uma gravidez. Quais são as principais complicações, doutora, que podem levar a essa dificuldade de ter filhos? Você diz causas de infertilidade? Isso. Hoje, o que aumentou muito o índice de infertilidade foi o fator idade feminina, né? Nossa vida mudou muito, nossos projetos, nós queremos estudar, trabalhar, construir casa, né? E o tempo vai passando, e quando nós já olhamos, estamos com 38 anos, 40 anos de idade. Isso realmente, o fator idade é o principal, é o topo da lista desse aumento da infertilidade, né? Só que a nossa fertilidade, ela foi projetada para se engravidar antes dos 30 anos de idade, que é o auge do óvulo da mulher. Mas hoje, são raros os casais que começam a se planejar antes dos 30 anos de idade, né? Por isso que isso aumentou. Agora, só um adendo que eu queria falar que é tão importante. Nós vemos muitas propagandas de mulheres que engravidaram após os 40 anos de idade, com fertilização in vitro, trigemelar, e dá-se também uma impressão que é muito fácil isso acontecer através do tratamento, né? Só que a idade ainda é importante na fertilização in vitro também. Então, tanto para o natural quanto numa fertilização, a idade para a gente é o auge. Agora, outras doenças muito importantes, que é a endometriose, que é uma doença inflamatória que pode causar infertilidade, os ovários policísticos, que a mulher não pode ovular com esses ovários, o fator masculino que está muito presente, alteração de espermograma. Então, essas são as principais causas que hoje a gente atende aqui em consultório. Essas causas aí podem aparecer tanto em mulheres mais jovens, né, quanto mais velhas. Exato. E muitas delas nós conseguimos triar na rotina ginecológica. Então, não precisa ficar esperando um ano para a gente tentar solucionar essas condições, né? Quando se acha já na rotina. Certo. E aí, os exames têm abordagens diferentes para cada idade? Quais são os exames principais que são feitos para investigar essas causas? Então, o exame principal que nós fazemos é a reserva do ovário da mulher. Cada mulher tem um reloginho biológico diferente uma da outra. Eu posso ter 40 anos de idade e ainda ter muita reserva nos ovários. Eu posso ter 30 anos de idade e praticamente não ter mais reservas. E isso eu olho por exame, tá? Então, isso é o auge. Qualidade de óvulo, não há um exame que dê qualidade. Isso é idade mesmo. Não tem o que se mude externamente para mudar essa qualidade. E o espermograma, que é o essencial numa investigação. O ultrassom transvaginal, para a gente ver se tem condição realmente de gerar.
e não precisamos de tantas coisas, tantos exames, esse excesso que vai cansando esse casal. Bom, aí feitos esses exames, quando você chega ao diagnóstico, como que é o tratamento? Aí depende de cada caso, né? O importante é guiar um caminho para esse casal que nos procura, né? Porque o interessante é que são casais que estão muito perdidos para onde eles vão, que foram tantos anos, tanto cansaço, tanto exame, que se perdem nisso tudo. Então, é guiar caminhos. Não, no seu caso, a gente vai tentar um pouquinho mais no natural. Não, no seu caso, não. A gente precisa partir para uma reprodução assistida. Então, esse caminho é muito importante para diminuir essa angústia. Bom, então falando da reprodução assistida, doutora, é um segmento, né, novo, recente aí na medicina. O SUS tem acompanhado essa evolução? Quem não tem plano de saúde, de que forma pode encontrar aí esse caminho? Sim, infelizmente, mesmo os convênios, eles não cobrem a assistência dentro da reprodução humana mesmo, quando envolve tratamento de reprodução humana, né? E o SUS, ele cobre uma parte dos tratamentos. Porém, no SUS nós temos que entrar precocemente nessa fila, nesse tempo de espera, porque ele tem um limite também de idade para chamar esses casais que estão sofrendo com a infertilidade, né? Mas nós ficamos um pouco limitados ainda em reprodução assistida, tanto por convênio como pelo sistema público. É possível, né, mas ficamos mais limitados. Bom, para tudo isso, né, para quem está interessado em fazer essa investigação, esses exames, é importante se informar também. A senhora falou também de não ficar procurando muitas coisas aí na internet. Existem muitos fóruns, né, de tentantes, que é como a gente chama as mulheres que estão tentando engravidar. A senhora acha que isso ajuda ou atrapalha ter esse diálogo entre as mulheres? Olha, Mariana, tem o bom e o ruim disso tudo, né? O bom é ver que nós não estamos sozinhas nesse mundo, porque esse mundo é muito solitário. A mulher, ela se isola nessa situação da infertilidade, tem dificuldade de comentar isso mesmo com os familiares, com os amigos, e isso angustia demais. Eu acho que compartilhar que você não está sozinha, que tem muitas e muitas pessoas que estão nessa situação, é bom no nosso coração, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma mistura de informações muito intensas, de diagnósticos, tratamentos, fontes, e eu acho que isso também pode atrapalhar muito. Então, no intuito de não se ver sozinha, ok, mas no intuito de informações, isso tem que ser com quem entende do assunto, quem trabalha com isso. Não existe uma pessoa igual a outra. Tá certo, então procurar um bom médico de sua confiança, né, para acompanhar nesse processo aí, se for necessário, né? Exato. Tá certo, doutora, muito obrigada pelas suas explicações e por aceitar nosso convite aqui na TV Câmara, estamos sempre à disposição. Muito obrigada, boa tarde.